no complemento que eu vi sobre esses argumentos sobre questão financeira e tudo mais, daí eu vi também um argumento, que eu também já respondi no canal, também desse seriado Gift, no sentido de que, não, mas no final temos aqui, não, dinheiro, tudo bem ali, não, o dinheiro é importante, mas há coisas mais importantes, claro, mas se eventualmente, eu até admito que há coisas mais importantes que o dinheiro, mas se eventualmente a situação financeira não está totalmente bem resolvida e você usa dinheiro de quem não quer, e nessa situação usar o dinheiro de quem não quer pode ser pecado, ou é pecado efetivamente, realmente pode, aí realmente, nesse caso, mesmo que o dinheiro não seja tão importante, pode caracterizar pecado, é uma situação a ser resolvida, né? Então, mesmo que haja outras coisas mais importantes, não se quer dizer que essa situação não tenha que ser resolvida de alguma forma. Então, esse é o primeiro ponto. Daí eu vi um sujeito ele falando, não, mas eu tenho 24 anos, eu tenho o direito de errar, porque aos 24 anos eu exercito a minha conversão. Então, não é exatamente o direito de errar, não é bem isso, né? Aos 24 anos, apesar de ter algum conhecimento evangélico naquele momento, não quer dizer que eu teria coragem de fazer diferente. Então, o argumento do erro, se eventualmente lançado contra a minha pessoa, quaisquer desses argumentos, não pode ser exatamente lançado porque eu não sei se eu conseguiria fazer diferente. Né? Então, não é apenas a questão de errar, acertar, é ver o que a pessoa consegue fazer. Talvez ela não consiga não errar. Então, tem essa, né? Todo mundo consegue, não é claro na cabeça das pessoas e demanda capacitação, demanda fé, demanda capacidade, demanda vontade, demanda várias coisas. Demanda confiança, demanda fé, demanda uma pleiade de características nessa situação. Então, e outro argumento foi do Luiz Fernando Guimarães, dizendo ali, não, mas no final, com uma atriz, talvez se referindo à minha pessoa, dizendo, não, nós tínhamos uma química que no final, às vezes o sujeito ali, que ele representando um personagem ali no seriado, ele falava no final tanta bobagem que muitas vezes não precisava, como se, a gente se entendia de alguma forma, não precisava perguntar antes e tal. Não, então aí que é o grande erro. Porque se fosse desse jeito, eu não questionaria nada. Né? Se houvesse realmente essa química pensando, se não for para mim, eu posso me apropriar do argumento. Se eu tivesse essa química com instituições que me criticaram, eu mesmo não criticaria e não rebateria os argumentos depois. Né? Então demandaria confirmação. Porque uma vez que eu faço a responsabilidade, já no primeiro momento em que eu acho que eu tenho a oportunidade, porque eu só não respondi em um momento específico, foi 2014, porque eu achei que não era o momento, e até por propósito, em qualquer outro momento que eu respondi, já denotava, a bem da verdade, que eu não tinha essa química toda, não. Eu tinha química com a atividade, não com os argumentos, mas isso já foi explicado. O Luiz Fernando Guimarães talvez tentando forçar uma argumentação. Erroneamente, não, mas tem química. Em uma parte, sim. Na outra parte, não. Na parte argumentativa, não havia química. Esta é a grande verdade. Não precisamos confirmar a informação, precisa. E mesmo em relação à pregação, sim, houve pregações que eu concordei, claro, na igreja, de pessoas mesmo que eu não concordava com algumas ideias, mas houve outras ideias que eu concordava. Não havia química. Não, porque havia química em algumas ideias e em outras ideias não havia química. E, de certa forma, na verdade, é a mesma coisa que acontecia, pelo menos na representação do casal. Embora no meu caso não fosse uma representação, porque eu realmente discordava. Mas no caso específico, ali do personagem dos normais, né? O Ivani, na verdade, os personagens discordavam. Eles se entendiam na questão da atuação. Um sabia o que o outro ia falar, ou mesmo decorava ali o texto, ou decorava, mesmo que não lendo tão profundamente o texto, ou até pelo improviso, eles eventualmente poderiam fazer respostas, eles mesmos ali se autorrespondiam e se autocorrespondiam em cena. Mas já algo predisposto. Mas as personagens não se entendiam. No meu caso, não. No meu caso, a argumentação nem era... não, mas a gente se entendia. Não se entendia. Não se entendia, porque eu não concordava que aquilo eventualmente fosse feito. Aliás, eu já tinha dito isso antes, na verdade. Né? E uma vez que foram lançados, no meu caso, os mesmos argumentos, é porque havia, na verdade, uma mancomunação. Não, mas havia entendimento. Não havia entendimento. Eu não concordava. Ainda mais com repetição argumentativa. Não, mas a gente se entendia. Não, nunca concordei com isso. Com o lançamento de argumentos contra a minha pessoa. Então tentar fazer com que isso se perca. Não, eu não concordo. Eu respondi que química é essa em que eventualmente eu digo que está errado e reclamo e peço para não fazer. Peço para não repetir informação, peço para que busque informação, peço para que não se minta. Como se eu gostasse de dizer, não, uma química. Não, isso aí é um raciocínio forçado. Que talvez é aplicável ali nos seriados normais. Né? Mas no caso da prática, não. Ainda mais que poderia prejudicar pessoas.
Uma coisa é atuação em transmissão, né? Outra coisa é a pregação evangélica. E com o objetivo de ajudar pessoas e dizer, não, nós estamos nos entendendo. Aumente aí para eu poder responder aqui. É claro que eu não fazia isso. Eu critiquei isso no canal, inclusive, mais de uma vez também, não só em série eclesiástica, não só em ministério. Critiquei aqui no canal, eu não quero que vocês lancem mentira para que eu eventualmente venha responder no canal. Eu já falei isso. Os caras tentam forçar, né? Tá errado, o Brasil não se desenvolveu com uma premissa correta, né? Ele se desenvolveu com a base da premissa da forçação de barra argumentativa. Essa premissa não pode ser aplicada uma vez, que inclusive para mim caracteriza pecado, caracteriza soberba efetivamente. Então valeu, Deus é bom, é nós que tá, valeu.